O primeiro quadrinho que eu fiz, eu resolvi fazer no tradicional. E assim eu fui fazer os balões à mão. Eu não coloquei o texto, no texto eu ainda fiz no computador, mas desenhei cada balão à mão, o que foi um grande problema no final das contas. Apesar de ter feito algumas escolhas de texto já e saber o espaço ali, eu não escolhi muito bem os balões e eles não ficaram tão bons como eu gostaria que ficasse. Então, no vídeo de hoje, o assunto é balões de texto. Bom, sejam bem-vindos à Pensão dos Desenhistas. Eu sou o Marcelo Marinho, faz lives na Twitch e vídeos aqui no YouTube sobre quadrinho e ilustração. Então, hoje vamos falar sobre balões e por que são tão importantes. Eu vou separar primeiro o assunto em tipos de balões e um pouco mais pra frente, daqui a 2 ou 3 vídeos, eu vou fazer um vídeo falando sobre posicionamento de balões. Então, se você já está interessado nesse assunto, deixa um like e também já segue o canal. Mas antes de listar aqui os tipos de balões, como eu disse que eu vou falar, eu quero também falar por que é importante você usar balões diferenciados. E eu não esperava ter que responder isso até alguém me perguntar na live. E eu nunca parei para pensar em uma resposta, na verdade, porque parece meio óbvio. Mas se eu ter que explicar aqui, e eu acho até importante a gente pensar por que é importante a variedade de balões em quadrinho, para você pensar de como a linguagem do quadrinho funciona, eu diria que é para você poder expressar as diferentes emoções. Não tem como você ter o mesmo efeito de um grito com um balão que não parece algo estridente. Por isso que em balões de gritos nós usamos balões que são espetados ou balões que parecem que estão explodindo, coisas que fazem remeter à emoção. Então a gente usa a forma geométrica para ajudar a expressar esses sentimentos. Ou vou dar um exemplo claro, você usa um balão triste, que seria um balão onde o balão está se desfazendo, ou então saindo umas gotas do balão, para ajudar a representar a parte da lágrima. Nós fazemos muito isso, usamos imagens nos balões para poder passar esses sentimentos. Tendo isso explicado, agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de balões. Número 1. Balões de falas normais. Esses balões aí são os mais comuns. Eles só não são usados quando o quadrinho é mudo, quando o quadrinho não tem fala nenhuma. Mas nos quadrinhos normais eles são bem conhecidos. Geralmente eles são redondos, ou bem redondinhos, ou então um pouquinho redondos, não tão certinhos. Mas também existem alguns modelos de balões que não são redondos e remetem às falas. Eles têm uma ideia mais ou menos redonda, mas são um monte de formas geométricas com bordas bem arredondadas, como em alguns mangás. Você vai estar vendo aí na tela, a cada um que eu falo vai estar aparecendo. Então você já vai reconhecer alguns. Número 2. Balões de grito. Como eu disse no começo do vídeo, que eu estava explicando o porquê dos balões, esses balões de gritos geralmente tentam representar algo estridente, algo estourando o balão. Então, com essa imagem do balão estourando, você tem a imagem do grito. Usamos muito bem essa representação e também tem uma versão com espinhos, que é muito utilizado em quadrinhos americanos antigos e quadrinhos infantis. Eu não acho que o balão de espinhos funciona muito bem se você colocar muitos espinhos, sem contar que vai dar trabalho para fazer ele, mesmo que for no digital. Então eu recomendo que, se for usar esse tipo de balão, tentar fazer um número pequeno de espinhos e bem abertos, não tão esticados, porque vai facilitar a produção e não vai atrapalhar tanto a ilustração, que vai ficar perto ou até mesmo um pouco atrás do balão. Evita um pouquinho isso daí, e eu falo isso por experiência, porque num dos meus primeiros quadrinhos que eu fiz na tradicional, eu tive um problema com esse tipo de balão. Outra coisa que é importante em balões de grito é você utilizar fontes maiores para a palavra ficar maior e até mesmo deixar ela em negrito, para aumentar a intensidade da imagem que está ali junto com o balão. As palavras são uma imagem, então você tem que lembrar que se você colocar elas em negrito, vai reforçar que aquela parte é importante e tem uma força maior. E agora, número 3, balões de pensamento. Esse balão, o mais comum que a gente tem são as famosas nuvenzinhas. As nuvenzinhas que representam pensamento com algumas bolinhas saindo dela em direção à cabeça ou boca do personagem. Esses balões são muito comuns para utilizarem quando a gente quer mostrar o que o personagem está pensando e ninguém mais está ouvindo. Eles também podem ser trocados por o famoso balão de ouriço, como eu vi, como chamam no Japão e nos Estados Unidos,
que são muito utilizados nos mangás. Esse tipo de balão aí, ele geralmente é utilizado quando está perto do personagem, porque ele não tem um rabicó ou então bolinhas para se ligar ao personagem. Eu já vi algumas pessoas usando uma única linha para ligar ao balão, uma linha fixa preta, mas também existe uma possibilidade de você colocar um pensamento sem balão. Quando o personagem está isolado no quadro, você consegue colocar apenas as palavras para mostrar o que ele está pensando, porque como só está aquele personagem, e a frase já vai indicar que é ele que está pensando, porque vai estar provavelmente em frases de primeira pessoa, mostrando o que ele está pensando, então não tem muita dúvida de que mesmo sem o balão, aquele é o pensamento do personagem. Número 4. Balões de cochicho. Balões de cochicho não são muito utilizados, mas eu já vi uma vez ou outra em quadrinhos, e geralmente eles têm a forma de pontilhado, ou seja, é um balão incompleto com vários pontilhados, ou então vários pontinhos, para mostrar que o balão está bem fraquinho, ou seja, a pessoa está falando fraca. E do contrário do balão de grito, geralmente quando você coloca um balão de cochicho, o personagem fala um pouquinho mais baixinho, ou seja, você diminui a fonte também, fazendo o texto ficar pequenininho, mas ainda legível, para mostrar que o personagem está falando mais baixo. Você aumenta a ênfase usando a imagem de um texto pequeno. Número 5. Caixa de texto para narrador, geralmente. Não é bem um balão, mas é uma forma de colocar o texto no quadrinho. E fazendo dessa forma você consegue explicar muito bem o que está acontecendo, muitas vezes que não dá para colocar muitas imagens ou lembrar algo que já aconteceu. Você usa o narrador, seja em primeira ou em terceira pessoa, para dizer algo que já aconteceu, para lembrar alguma coisa, ou então para falar quanto tempo passou, ou para falar que estamos indo para outro lugar, né? Por exemplo, o famoso enquanto isso, ou então depois de alguns dias. Isso ajuda a você mostrar uma passagem de tempo. Não é muito comum isso estar em alguns mangás. Geralmente eles mostram transição de cena, mostram mudança de lugar, mudança de luz do dia, ou então de escuridão. Então é assim que geralmente o pessoal dos quadrinhos pode utilizar a passagem de tempo. Mas você também pode utilizar a caixa de texto para lembrar coisas que já aconteceram há muito tempo, por exemplo. Eu conheço também pessoas que utilizam a caixa de narrador para explicar o que está acontecendo na cena, mas eu não gosto muito dessa ideia. Eu sei que até alguns mangakas famosos utilizam desse artifício, mas eu sou mais a favor da ideia de mostrar o que está acontecendo do que falar o que está acontecendo. Eu acho que quadrinho ainda é muito de mostrar ação, mostrar transição. Então eu evito ao máximo ter que fazer alguém ou um narrador explicar o que está acontecendo. Para outro caso de narração, eu acho bem válido usar o narrador. Número 6. Balões diferenciados. Neste aqui eu vou falar de alguns modelos que podem sair do convencional, só para exemplificar um pouco mais alguns balões. Eu já cobri os mais normais nos outros números, e agora eu quero falar, por exemplo, de balões eletrônicos. Esses balões que remetem a sons que vêm de aparelhos eletrônicos, como por exemplo um megafone, que é utilizado para a pessoa poder falar sem ter que gritar muito e todo mundo ouvir. E você utiliza um balão que tem umas ondinhas de choque em volta do balão para representar esse tipo de fala. Outro modelo de balão diferenciado é balões de entidade. Por exemplo, você tem um deus que vai falar, ele não vai ter um balão igual do ser humano. Ele vai ter um balão colorido ou então um balão preto. Por exemplo, se você está falando com o deus do sol, o balão seria amarelo, né, reluzente, como se fosse o sol ali. Eu já vi algumas pessoas utilizando desse método para falar de entidades ou então de criaturas nefastas com balões que são cheios de ondulações em volta, como se fosse fora de frequência, como se fosse algo muito nefasto. Mais outro exemplo, a gente tem balões que ficam ornamentados. Por exemplo, você coloca notas musicais para representar que a pessoa está cantando no balão. Seja um balão normal ou um balão de grito para mostrar que ela está cantando muito alto, você coloca algumas notas musicais em volta do balão. Ou então você faz um balão todo triste, onde
O balão parece que está derretendo como vela para representar lágrimas. E você pode ir mais além nessas variações. Por exemplo, Masami Kurumada tem os balões de respingo de tinta. Parece que está espirrado os balões, como vocês vão poder ver aqui na imagem do vídeo. E ele usa isso para partes de impacto. Seja quando o personagem está usando um golpe muito poderoso ou quando algo muito incrível acontece. Isso daí é uma marca registrada do quadrinho do Masami Kurumada dos Cavaleiros do Zodíaco. E funcionou muito bem. Eu estou falando desse tipo de balões que são diferenciados para você entender que você pode variar. E neste ponto de variar que eu quero chegar agora no final do vídeo. O que eu quero dizer é que você não pode se limitar para a hora de escolher os seus balões. Você tem que dar uma pesquisada, ver os quadrinhos que já tem por aí, ver qual modelos que você gosta em alguma arte, ver se combina na sua arte ou na proposta do seu quadrinho. São coisas muito importantes. Como eu mostrei nesse último tópico, existe uma variedade muito grande que você pode criar na hora de representar algo da sua história. Então, pense bem na hora de utilizar os balões. E se você tem muita dúvida, vá no mais comum. Pegue o tipo de balão que é mais comum para o tipo de quadrinho que você vai fazer. Dá uma pesquisada, olha os basicões e utiliza eles, que eles já vão funcionar muito bem. E uma última dica para o pessoal que faz o quadrinho no tradicional. Eu recomendo vocês fazerem o balão no digital. Hoje em dia, com tanto acesso à internet ou até mesmo no seu celular, você vai conseguir aplicar os balões digitalmente. Eu diria apenas para você, no esboço, já escrever o texto ali dentro do balão, para saber mais ou menos o tamanho do texto, e também para você fazer o esboço do balão à mão. No digital você vai escanear e apagar esse esboço depois. Então você vai escrever com o texto ali e depois colocar um balãozinho certinho. Isso aí vai facilitar o seu serviço. Passa no digital. Você já está gastando dinheiro e tempo para fazer o quadrinho com materiais que vai desde papel a caneta. Então gasta um dinheirinho de uma lan house ou então pede para um amigo te emprestar o computador. Dá para fazer no celular também, é um pouco mais difícil, mas você consegue, só vai precisar escanear em um computador ainda as páginas. Mas é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu vou fazer mais uma parte explicando posicionamentos de balões. Um pouquinho mais para frente, não vai ser o próximo vídeo, porque eu quero explicar também sobre enquadramentos antes de falar sobre o vídeo de posicionamento de balões. E com isso aqui, eu espero ter deixado bem claro quais tipos de balões, pelo menos os mais comuns, que você pode utilizar. Se você gostou desse conteúdo, já segue, deixa um like aí que ajuda bastante. Comenta se você tiver alguma dúvida, comenta se você tiver algumas ideias de balão que você acha legal. Comenta com seus amigos, compartilha com eles também esse vídeo que ajuda bastante. E como sempre, para todo mundo, pessoal, bons esboços. Falou! Ser bom pra mim quer dizer também que pessoas vão ler meu quadrinho, né? Eu ainda acho que existe uma coisa que não é só sua, tá ligado? Quando você cria coisas, não só na arte, mas como criação, né? Você também pensa nos outros quando você cria, né? Independente da quantidade. É um pouco complexo isso, sabe? Não é só tão banal como falar, tipo... siga seus sonhos.